Fala fiel, fala nação, fala torcedor corintiano, começando mais um vídeo aqui do canal corintiano. Já deixa o seu like aí para fortalecer o canal e se inscreve. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola, agitadíssimo pelo Corinthians, o Corinthians aí que tá mandando ver no mercado da bola. Victor Cantillo, esse mesmo Victor Cantillo é o alvo do Corinthians, colombiano, um jogador aí que o Corinthians e o Thiago Nunes, na verdade é um pedido do Thiago Nunes desde o Atlético Paranaense, tentou levar para lá, mas não conseguiu e agora no Corinthians ele acredita que é um volante que o Corinthians precisa, ele acredita que é um volante promissor e que com certeza, por ser novo, vai ajudar muito o time do Corinthians. O Corinthians já jogou uma proposta lá para o Júnior Barranquilla, que detém os direitos do jogador. O Corinthians mandou uma proposta de 1,5 milhão de dólares, cerca de mais ou menos 6 milhões de reais, que a princípio foi recusado pelo time colombiano, e o Corinthians deve subir essa oferta aí para mais ou menos 2 milhões de dólares, que dá em torno de 8 milhões de reais, mais ou menos. Todos esses números eu estou trazendo mais ou menos para vocês, porque é difícil a gente precisar. Já o Júnior Barranquilla, ele tenta conseguir um pouco mais, com certeza, ele quer valorizar o jogador dele, está pedindo em torno de 4 milhões de dólares, cerca aí de 16 milhões de reais, ou seja, a proposta do Corinthians é metade aí do que eles estão planejando adquirir com o jogador, mas parece, tudo indica que eles não têm tantas propostas assim pelo jogador. Inclusive o Porto e o Sporting de Portugal tentaram já uma vez, se interessaram pelo jogador, mas hoje ninguém apresentou uma proposta até melhor que a do Corinthians. Eles sondaram, mas hoje não tem mais nada disso. Só o Corinthians que apresentou uma proposta, inclusive mandou alguém para lá, ou tem alguém de lá mesmo já fazendo essa intermediação do negócio. Segundo o André Hernan, falou que 2 pessoas estão lá intermediando o negócio, mas de qualquer maneira a primeira proposta não foi aceita pelo time colombiano. O Victor Cantillo, ele teve boas atuações e já foi companheiro de clube do Xará, do Atlético Mineiro, do Yuni Gonzalez também, do ex-Fluminense, e também do Theo Gutierrez, que já teve inclusive uma negociação com o Corinthians uma vez em janelas passadas, mas o Corinthians não conseguiu trazer o Theo Gutierrez, que é um bom jogador também, para o Corinthians. Mas foram em boas atuações contra inclusive o Atlético Paranaense, que ele se destacou e chamou a atenção do Thiago Nunes. Então é um cara que teoricamente ele é muito interessante. Inclusive tem um chute de fora da área muito bem dado ali, sabe chutar de fora da área, é um cara interessante realmente. Circularam alguns vídeos, inclusive o Ultimão tem um vídeo aí com alguns gols dele, só golaço, essa é a verdade, e é interessante o jogador. Ele tem 1,80 m aí de altura, uma ótima qualidade de passe. O Cantillo ele atua no Júnior como um segundo volante, né? Então imagina a função hoje que o Urso faz, que faz meia boca, mas ele faz essa função, ele consegue fazer essa transição saindo dos zagueiros até levando para os meias. Inclusive é algo que hoje o Corinthians precisa fazer, essa ligação da defesa para os meias, para o atacante. Então o Corinthians precisa muito mesmo de um jogador com estas características, né? Então vai ser interessante. Em 2019, foram 54 jogos oficiais pelo Atlético Júnior e 3 gols marcados. Não é muito a cara dele. A equipe caiu na primeira fase da Libertadores, então, de 2019. Só lembrando que esse é um desejo antigo do Thiago Nunes para o Atlético Paranaense e pelo visto ele acha que se encaixa também no time do Corinthians que ele está montando para 2020. Quem é então aí, falando um pouquinho mais sobre Victor Cantillo? Ele é um cria da base do Atlético Nacional da Colômbia. Cantillo rondou aí por vários clubes ali de menor expressão, mas foi chegando no Atlético Júnior de Barranquilla em 2017, que se destacou e acabou vencendo inclusive a Copa Colômbia, né, que é a Copa que eles têm lá. Então, interessante jogador que possivelmente pode sim fechar com o Corinthians.
A gente fica acompanhando o mercado da bola, fica acompanhando jornalistas da Colômbia, fica acompanhando jornalistas e setoristas do Corinthians do Brasil para tentar encaixar aí o quebra-cabeça. Algumas informações são desencontradas, mas interessante. Se você puder aí depois, entra lá no canal do Yutimão, tem uns vídeos do gol dele lá. Vamos ver se a gente consegue disponibilizar para vocês também o vídeo dos gols dele, da forma dele jogar. Teve um jogo do Boca também que foi muito interessante aí, que a gente viu algumas jogadas, as movimentações. É um cara que chega bem ao ataque, bate bem de fora da área. Então, um jogador interessante. Só lembrando, o Corinthians já apresentou uma proposta de 1,5 milhão de dólar, mais ou menos aí 6 milhões de reais, foi rechaçada e agora o Corinthians está disposto a aumentar a proposta para 2 milhões de dólares, aí em torno de 8 milhões de reais. Só lembrando que o Corinthians já fechou para 2020 com o Luan, um meio atacante Luan, já é do Corinthians, se apresenta já no começo de ano. E agora o próximo alvo do Corinthians é Victor Cantilho. Mercado da bola agitado para o nosso Coringão. Só lembrando que o Corinthians ainda está atrás de um lateral, o Corinthians está atrás do Michael do Goiás, que não é uma negociação fácil, mas o Corinthians está disposto aí a brigar, a lutar para ter esses jogadores que o Thiago Nunes tanto está solicitando aí para um Corinthians 2020. Que espero que seja um Corinthians de 2020 bem melhor do que o de 2019, né? As contratações, pelo menos, estão indo num caminho certo. Forte abraço para vocês, deixem aquele like. Gostaria de ver Victor Cantilha no time do Corinthians? Deixa o seu comentário, fala aí se você conhece, se você viu os gols dele, o que você acha. É uma boa opção para o nosso Coringão? Manda sua mensagem, tamo junto, fiel. Vai, Corinthians!